Agora, aqui no Grande Jornal, Mariana Águas, boa noite. Vamos falar do futuro do Benfica. Boa noite. Estamos a menos de uma semana das eleições do Benfica e hoje são dois os candidatos à presidência do Benfica que estão na CMTV. Rui Costa é o nosso convidado às 10 da noite, mas para já arranca a entrevista a João Diogo Manteigas. É advogado, especialista em Direito Desportivo e tem aparecido no terceiro lugar das sondagens da Intercampos para a CMTV e para o Correio da Manhã. Já disse que vai ganhar as eleições ou, na pior das hipóteses, chegar à segunda volta. Hoje está connosco neste Grande Jornal. João Diogo Manteigas, boa noite. Começamos com uma promessa que fez recentemente. Disse na entrevista à ABTV que ia apresentar o nome de um diretor para o futebol do Benfica, nome esse que ia agradar muito a José Mourinho. Quer revelar esse nome? Não vou revelar aqui. Posso revelar o nome do diretor para as modalidades, mas para o futebol da formação, agora é amanhã, é isso que está programado. Portanto, a partir de amanhã e durante a semana vamos desenvolver tudo aquilo que é o perfil, as conquistas, a identidade, tudo aquilo que se associa ao Benfica por parte desse diretor desportivo, e sim, tenho a certeza que os benfiquistas irão gostar. Mas é alguém com quem José Mourinho tem uma relação próxima? Foi por isso que disse que é um nome que vai agradar ao treinador do Benfica? Não, vocês insistem muito em José Mourinho. José Mourinho é o treinador da equipa principal, mas há mais treinadores no Benfica, da equipa B, Nelson Veríssimo, por aí fora, que vão ter que trabalhar com este nome que nós vamos apresentar. E, portanto, mas foi João Diogo Manteigas que disse que tinha a certeza que José Mourinho ia gostar foi desta perguntado opção. diretamente e eu... Estamos a falar, no seu programa, esta figura do diretor desportivo tem um papel muito importante, não é? Tem, pelo que eu porque consigo o nosso... perceber. Aliás, vai ter até dois diretores, um do futebol profissional e o outro da formação. É qual. alguém com muito peso, daí que seja um nome que parece que está a guardar como um trunfo nesta reta final das eleições, senão já o teria revelado, não é? Sendo trunfo ou não, rolaria sempre. Não, é estratégico da nossa parte e por acordo até com a própria pessoa. Como vocês sabem, nós trabalhamos na área e a Mariana tem essa sensibilidade, até porque é filha de quem é e é neta de quem é. Sabe como é que isto funciona e, portanto, nós temos que respeitar aquilo que são também os trâmites, por assim dizer, das pessoas que irão ser apresentadas, mas sim, continuo a insistir, acho que não vou falhar relativamente a isso, que é um nome que tem peso. E alguém que conhece José Mourinho e vice-versa? Não sei se conhece José Mourinho. Já trabalhou no passado com José Mourinho? Não trabalhou com José Mourinho no passado. É um homem cujo perfil e identidade tem um peso a nível europeu conhecido, já enquanto ex-atleta, sempre ligado ao desporto e também já na parte formativa. Por assim dizer, o que nos interessa desta figura-chave é que a experiência que teve e com o perfil que tem reúne duas coisas muito importantes para o Benfica e que o Benfica mais precisa hoje. Reúne aquilo que é a identidade do Benfica, seja um atleta que faz o seu progresso todo de carreira no Benfica, olha, um bom caso é o seu avô, que dividiu dois amores, que é o Benfica e o Áustria de Viena, já numa fase final, e que também tem aquilo que é a experiência de captação, retenção de talento e exponenciação desse talento. Ele provou que efetivamente reuniu os melhores jovens jogadores e que hoje em dia estão a despontar. Já disse também que é alguém que tem de trabalhar com qualquer treinador do Benfica. Neste momento o treinador do Benfica é José Mourinho, um treinador com características muito especiais. Recentemente criticou a estrutura do Benfica pela comunicação que está a ser feita por José Mourinho. E já disse que é uma forma de defesa quando diz que José Mourinho deve falar exclusivamente das questões técnicas e táticas e que não deve falar de outras questões, isto em reação ao facto de ter dito que os jogadores estavam pressionados por causa das eleições. Mas acha que José Mourinho, com o perfil que tem, estaria disposto a aceitar uma regra dessa natureza na comunicação, de não ter liberdade total para dizer aquilo que bem entender nas conferências de imprensa? Repare, nós temos uma visão para aquilo que é a gestão desportiva. Seja José Mourinho ou outro treinador qualquer, independentemente do seu perfil, entendemos que os treinadores não devem resvalar para fora daquilo que é o seu conhecimento e aquilo para o objetivo para o qual foram contratados. Eu, quando digo que José Mourinho não tem que se preocupar em dizer estas coisas, é para protegê-lo. Repare, José Mourinho tem 17 jogos pelo Benfica ao todo, entre a primeira fase da subida que passou. Mas acha que estaria disposto José Mourinho, se a direção liderada por si, se for eleito, lhe disser, a partir de hoje, não pode referir-se aos assuntos que não estejam relacionados com a parte técnica e tática? Mariana, acha que José Mourinho estaria disposto a aceitar essas condições? Com todo o respeito, isso parece ser uma visão limitada, não é assim que funciona, não é? Quer dizer, eu representei... Então explique, porque pois é isso. Foi João Diogo Manteigas que sim, que ou disse seja... que... o termo que utilizou até foi que a direção deve estruturar a argumentação de José Mourinho no final dos jogos, do treinador. Vou-lhe dar aqui um exemplo que aconteceu com o Bruno Lage. Há uns meses atrás, em duas conferências diferentes, Bruno Lage pronunciou-se sobre
eleições e o potencial candidato Rui Costa. É um exemplo daquilo que um treinador no Benfica não deve fazer. Mas José Mourinho não o fez, não é? Falou em eleições a seguir ao Chelsea. Quando me confrontaram... Acha que aquilo que disse já é uma intrusão na campanha eleitoral, de alguma forma? Vou explicar novamente. Não é uma questão de intrusão, é uma questão de ser desnecessário. Ou seja, eu é que dizer... José Mourinho falou exclusivamente sobre o papel das eleições nos jogadores, ou seja, a equipa com a qual trabalha, o domínio do treinador do Benfica, que é o plantel, não é? Deixa-me explicar que eu acho que vai ser... É um pouco, como fez essa comparação com Bruno Lage, porque é um pouco diferente, porque no caso de Bruno Lage, a Mariana está-me a levantar uma questão. Manifestou apoio a Rui Costa, não é? Mariana está-me a levantar uma questão. Sim. Quando me perguntaram, numa outra vez, não foi essa a pergunta. Portanto, eu respondo consoante aquilo que me perguntam. Sim. Aquilo que a Mariana me está a perguntar é, genericamente, como é que nós temos que desenvolver aquilo que é a relação Mourinho com os jornalistas, comunicação, o que for. E aquilo que nós defendemos, aquilo que a nossa equipa defende, é que José Mourinho ou qualquer outro treinador do Benfica não se deve expor a outras situações em tempo de antena não relacionadas com aquilo que é o seu trabalho. Por isso é que eu lhe ia dizer, o José Mourinho tem, desde a primeira fase em que passou no Benfica e até agora, 17 jogos pelo Benfica e 9 vitórias. Só que pelo meio ganhou 2 Champions, 2 Ligas Europa, uma Conference League. É um homem que ganha. Portanto, tem um perfil que é normal, que as pessoas estejam à espera que ele seja um comunicador nato para tudo. Só que José Mourinho, ao final do dia, a mais-valia dele é que é um vencedor. E o que é que nós, enquanto direção, temos de fazer? Defendê-lo, intransigentemente, porque é um ativo do Benfica. Acha que quer ser defendido, José Mourinho? Eu acho que qualquer pessoa ou que precisa de ser defendido? Eu acho que nós devemos proteger aquilo que são os ativos do Benfica. José Mourinho é um ativo e, portanto, quando José Mourinho se sente necessidade de dizer algo, ou compelido a dizer algo que não seja aquilo que tenha acontecido antes ou depois, que é a conferência, ou o pré-match, ou depois, acho que não vale a pena, porque nós estamos cá para fazer exatamente isso. Sobretudo em situações, sei lá, no caso de um empate ou de uma derrota do Benfica. Não expor tanto o José Mourinho. E nós sabemos que o José Mourinho é ótimo na comunicação e nós percebemos que a contratação de José Mourinho por esta direção atual também foi nesse sentido. É válido, é legítimo. Eu não critico isso. Eu não quero que o José Mourinho se exponha como outra pessoa qualquer. Deve ser defendido e resguardado exatamente por causa disso. Teria uma conversa então com o José Mourinho nesse sentido? Nós vamos apresentar, obviamente, ganhando as eleições, tudo aquilo que é o modelo desportivo, para José Mourinho, obviamente, também colaborar, tecer as suas considerações, não só com ele, com a sua equipa técnica, com as outras equipas técnicas todas. Aliás, eu tenho aqui uma para lhe entregar hoje, é o nosso programa eleitoral. São mais de 170 páginas e ia falar são mais sobre isso 170 medidas. Em concreto, sabe o que é isto? Isto é fruto do trabalho dos benfiquistas para os benfiquistas. Eu prometi aos benfiquistas, quando lancei a candidatura, que iria ouvi-los durante um ano. Está aqui o resultado de um ano. Foram os benfiquistas que nos deram isto, nós pusemos isto como programa eleitoral e é isto que nós vamos aplicar em 4 anos. É possível aplicar isto. Dentro disto está um modelo desportivo que irá ser falado. À medida de José Mourinho, pelo que já aqui que é um modelo de gestão e otimização de valor do mercado das equipas e que José Mourinho conhece certamente bem, trabalhou no Reino Unido, em clubes diferentes, portanto é muito aplicado lá e tenho a certeza absoluta que vai ter que acontecer 2 coisas e vai fazer certamente. Primeiro, ouvir-nos e colaborar connosco, vai se sentir motivado. Não vai haver então uma proibição a José Mourinho em termos de comunicação, só para ficar claro? Não há, Mariana, não há proibições, a questão não é essa, é nós ajudarmos. Nós temos que ser... Mas ajudar é definir o que é que o treinador vai dizer na sala de imprensa? José Mourinho é um homem que é uma figura única no mundo do futebol. Eu estou aqui, obviamente, para falar do Benfica na sua transversalidade, não vamos perder muito tempo com o José Mourinho. José Mourinho está apresentado. José Mourinho apenas tem que fazer uma coisa. José Mourinho, quando foi contratado, não fez parte do projeto esportivo desta época, nem contratou, nem teve mão no plantel. Assumiu o plantel como é e o projeto esportivo como ele estava, naquele momento. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos entrar em outubro, porque foi assim que foi aprovado pelos sócios do Benfica nos novos estatutos, e vamos entregar a José Mourinho aquilo que é a nossa visão para o Benfica. E eu tenho a certeza que o José Mourinho vai gostar daquilo que lhe vai ser apresentado, que conhece aquilo que vai ser apresentado e vai colaborar. E, portanto, não há aqui qualquer tipo de crítica a José Mourinho. Eu sei que isto tem vindo das outras televisões, até aqui no NOW e na CM, há muitos comentadores e jornalistas que tentam arranjar alguma contradição na nossa candidatura. A nossa candidatura, Mariana, não tem contradições. Esse é que é o grande problema para quem está de fora. Vão sempre encontrar unanimidade. Falemos então sobre o documento que fez questão de trazer, que tem mais de 170 páginas. Eu já ouvi, mas de qualquer forma, também para não estar a imprimir tanto papel, que sabemos que não devemos fazê-lo. Diga-nos uma ideia
deste programa que o distingue de todos os outros candidatos do Benfica? Olha, não lhe vou dar uma ideia, vou-lhe dar um pelouro em que tem muitas ideias, é o mais desenvolvido de todos, porque é aquilo que o Benfica mais necessita neste preciso momento, associativismo. O Benfica tem vindo a perder a identidade e nestes últimos 4 anos aprofundou esse afastamento dos sócios. Isso é pouco falado na comunicação social, eu sei que é um tema que não dá muitas audiências, mas para nós, a nós diz-nos muito. Nós somos reconhecidos como uma candidatura de base associativa e, portanto, o pelouro, ou o pilar, se quisermos, do associativismo tem muitas medidas de atração para cativar novos sócios. Até porque, repare, o Benfica goza do facto de ter mais de 400 mil sócios, mas para o ano vamos ter uma renumeração dos sócios. A seguir às eleições, no ano seguinte, existe sempre. Portanto, nós queremos novamente captar novos sócios. O nosso para objetivo, chegar aos 500 mil sócios. Para chegar aos objetivos, obviamente, dos 500 mil, que é possível, 50 mil sócios, uma média por ano, e temos muitas medidas para ser feitas. As casas Benfica vão servir, por exemplo, como um polo de atração de sócios. Os próprios sócios podem funcionar como tal. Nós vamos ter aqui medidas como aqueles sócios que deixaram de ser de pagar apenas 50% das cotas em atraso até dezembro deste ano. Temos aqui um programa de Red Points para a Red Family, que é exatamente a família benfiquista tornar sócio. Os pontos são amealhados de várias maneiras. Você vai aos jogos, vai às Assembleias Gerais, vai às modalidades, compra merchandising, ganha pontos que se convertem naquilo que você pode utilizar depois mais tarde para sentir a recompensa do Benfica. O Benfica então, a relação tem que com os recompensar. sócios vai ser muito importante. Extremamente essencial para nós, associativismo e o desporto. Benfica. E o desporto, como Daqui a pouco vamos também falar sobre a relação que pretende ter com as claques ou os grupos organizados do Benfica, mas já lá vamos. O João Diogo Manteigas é alguém bastante novo e durante este processo eleitoral muitas vezes tem sido apontada a sua candidatura, talvez como uma candidatura mais para o futuro do que propriamente para o presente. Disse sempre o contrário, continua a assumir-se como um candidato para ganhar agora e não um candidato que aparece para marcar posição, a pensar em eleições futuras? O futuro do Benfica é agora, em 2025. E, portanto, eu sou um candidato que ninguém pode dizer que eu não conheço o Benfica, conheço muito bem o Benfica e que trabalho no setor há 18 anos e que depois toda a equipa que eu apresentei tem exatamente a mesma especialidade, know-how, conhecimento do setor e do Benfica. Aqui um pequeno caso já de 2 pessoas que me acompanham que são extremamente essenciais para mim. Vítor Pataco, vice-presidente das modalidades, um homem que trabalha no desporto desde 1990, entrou pela Direção-Geral dos Esportes, ex-presidente do PDJ, é um conhecedor exímio daquilo que é o fenómeno desportivo para as modalidades, relações institucionais com as federações. E um outro exemplo que é Paulo Ferreira. Iria fazer exatamente no próximo sábado, dia 25 anos, como diretor financeiro da Federação Portuguesa de Futebol. Um homem que conhece o futebol em Portugal e fora, de A a Z. Tudo o que é sobre sociedades esportivas. Portanto, tem uma grande equipa para assumir já e não a pensar. Tem uma equipa que se diferencia das outras listas candidatas. Com isto, conhecimento de Benfica, incorporado até por mim, eventualmente por ser uma figura mais conhecida do que os outros, mas acima de tudo, conhecimento do setor onde o Benfica existe e vive. E isso as outras não só não têm, como o Benfica, em outubro de 2025, não pode ter alguém a assumir que seja amador, que não conheça o setor e que vá para estudar ou perceber como é que funciona isto neste meio. É muito difícil. Está a alguém em particular? Não a todos, genericamente. Até porque, repare, dos outros candidatos, o Luís Filipe Vieira representa um passado que não se pretende do Benfica, Rui Costa é o presente que falhou redondamente perante os benfiquistas. E, portanto, nós não podemos, quando eu disse que o futuro é agora, não interessa a idade. O sócio do Benfica, quando for votar no próximo sábado, tem que olhar para as pessoas, equipe, nomeadamente, projeto, visão, e se isso que está aí à sua frente se enquadra naquilo que é a sua visão de Benfica ou não. E eu estou ciente a 100% que é exatamente isso que os sócios querem, porque foram eles que me deram isso para fazer. A forma como descreve as candidaturas de Rui Costa e de Luís Filipe Vieira é a mesma como descreve João Noronha Lopes. Também faz uma distinção entre esses candidatos, dizendo que esses são candidatos do passado, e também se apresenta como um candidato de futuro. O que é que o distingue então de João Noronha Lopes? Se quiser, faço-lhe um resumo daquilo que são as outras 3 candidaturas que acabou de dizer. Eu creio que Luís Filipe Vieira veio para dividir. Considero que João Noronha Lopes continua a iludir e acho que, sinceramente, Rui Costa continua a desiludir. E a nossa candidatura veio para unir, que é aquilo que o Benfica precisa. O Benfica precisa estar unido para voltar a ser temido. É isto que eu digo há muito tempo. Que eu acho que é isto que os sócios sentem. E é isto que eu ouço nas casas do Benfica, no estádio, nas modalidades. E enquanto a comunicação social, genericamente, pretender dar palco... Portanto, só para recuperar, Luís Filipe Vieira
acha que aparece para dividir o Benfica. Do discurso dele. No caso de João Noronha Lopes, para iludir os sócios do Benfica, ou seja, está a prometer algo que não pode cumprir, pode fazer-se essa leitura Nas generalidades, quando se diz que vem para iludir, e que no caso de João Diogo Manteiga chega para unir. É assim e já agora que Rui Costa desiludiu nos últimos 4 anos, desiludiu. Mais os 13 anos que teve, sempre ao lado de Vieira, aí está. Rui Costa representa o presente daquilo que foi Vieira no passado. Já disse também que há uma crise de liderança por causa de Rui Costa. Como é que pretende resolver? Porque foi aprofundada pelo mandato de Rui Costa. Eu não consigo responsabilizar. Eu não responsabilizo Rui Costa por tudo. Rui Costa teve uma direção com ele. Rui Costa falhou em 3 aspectos fundamentais do Benfica. Desportivamente, uma liga, 2 supertaças, uma taça da liga. Não é condizente com a história do Benfica. Não é condizente com a exigência do Benfica. Os sócios querem muito mais. Institucionalmente, o Benfica foi um oásis completamente deserto naquilo que é 4 anos junto da Liga, da Federação, da Associação Futebol Lisboa. Portanto, não há nenhuma influência positiva, nenhuma ideia, nenhuma estratégia do Benfica a nível institucional. Centralização dos direitos audiovisuais. Depois da final da Taça Portugal foi uma vergonha. Há um comunicado em que eu concordo em 95% com tudo, mas há um parágrafo que diz: saímos da mesa de negociações da centralização dos direitos audiovisuais. Não pode sair da mesa, tem que liderar o processo. Alteração dos quadros competitivos. Andamos nisto há anos. Em 2007 tinha-se aprofundado essa ideia. O Benfica nunca mais chegou nela. E de política interna. Houve pessoas da direção de Rui Costa que abandonaram Rui Costa. Uma delas era uma pessoa diferente, que entrou a pedido de Rui Costa, amigo pessoal, da sua confiança, foi dos primeiros a sair. Portanto, falhou também naquilo que era a confiança das pessoas que trouxe para dentro. E agora, nestas eleições, é quando olho para a equipa de Rui Costa, vejo praticamente uma continuação. Há pessoas que são a continuação do mandato anterior. Portanto, não vejo nada de novo. Em relação a outra polémica sobre as eleições do Benfica, porque é uma polémica recente, já se pronunciou sobre isso brevemente, fê-lo ontem, se não estou em erro, que é esta suposta sondagem que levou um sócio do Benfica a fazer uma denúncia por acesso indevido a dados de sócios do Benfica, nomeadamente aos números de telefone. O Correio da Manhã confrontou o Benfica porque João Diogo Manteigas disse que o Benfica tinha de ser confrontado com isso e tinha de explicar. O Benfica diz que não forneceu quaisquer contactos telefónicos. Está convencido com esta justificação e com esta polémica? Eu não consigo, eu estando fora, como a Mariana, eu tenho as mesmas armas e a mesma capacidade de análise. Eventualmente, por ter conhecimento técnico-jurídico, posso ir um bocadinho mais longe. Não são os candidatos que estão de fora que têm acesso à base de dados do Benfica. E, portanto, se há alguém que faz uma denúncia a dizer que tiveram acesso aos seus dados enquanto sócio do Benfica, eu só vejo uma plataforma onde possa ter falhado. É o Benfica. E entendo que é o Benfica Clube, porque os sócios estão integrados na base de dados do Benfica Clube e, eventualmente, para outras empresas do grupo. Portanto, o Benfica tem que responder. Se o Benfica entende que não fez nada de mal, tem que olhar novamente para aquilo que é a sua proteção relativamente aos dados, à utilização de dados terceiros, porque há uma violação... Portanto, se não foi o Benfica, alguém teria de ter entrado no Benfica, Mariana, para aceder a esses dados, é isso? Isto há 2 caminhos. Ou o Benfica tem uma proteção que falhou, isso já aconteceu no passado, por causa dos e-mails, ou então, efetivamente, não sei se vacilou, mas foi hackeado, por assim dizer. Qual é que é a sua convicção? A minha convicção é nenhuma, porque eu não faço ideia. Se isso for verdade, o Benfica tem que imediatamente indagar, e o que eu peço ao Benfica, eu não posso estar aqui a criticar o Benfica. O Benfica tem que perceber onde é que falhou, se é que falhou. Pode ser uma denúncia falsa. Lamento, mas eu não sei se isso é verídico ao ponto do jornalista ter a certeza se é verdadeiro ou não. Portanto, comecemos por aí. Acho que os seus colegas têm que ter a certeza... Foi apresentada à Comissão Nacional de Proteção de Dados a queixa. Certo, mas a queixa existe, não é? Repare, é a mesma coisa que um sócio também pode meter a camisola de outro clube, vai para o estádio, está ali e prevarica de alguma forma para prejudicar o próprio clube que quer prejudicar. É igual, há pessoas que fazem denúncias falsas. É exatamente isso que acontece no nosso dia-a-dia. Eu, enquanto advogado, sei bem disso. Portanto, não podemos partir do pressuposto que isso, efetivamente, é real o que está a acontecer. Se for real, mas se realmente aconteceu, tem que agir. Se esse sócio foi contactado da forma como foi, concorda com a postura que tomou de apresentar uma queixa, porque há essa suspeita de violação obviamente que sim. Claro que sim. Denunciou e bem, e o Benfica deve ser confrontado com essa situação e perceber onde é que falhou. Entramos aqui também no capítulo da transparência, porque foi um momento muito marcante que aconteceu nesta campanha eleitoral e aconteceu precisamente nesta mesa, quando João Noronha Lopes apresentou a declaração de IRS para reagir às informações que tinham sido, entretanto, divulgadas sobre as empresas que tem. Concorda com o que fez o seu adversário nestas eleições
Mariana, deixa-me dizer uma coisa. Eu pensava mesmo que íamos estar aqui a falar de Benfica. Está-me a perguntar sobre outros candidatos. Sobre as eleições do Benfica. Não é Benfica. Você estava a falar sobre as declarações de rendimento pessoais de uma pessoa. Os sócios do Benfica, não foi essa a pergunta que eu fiz. Eu perguntei se concorda com o facto de um candidato às eleições do Benfica ter apresentado. Porquê? Isto porquê? Porque a partir do momento em que isso aconteceu, e já confrontámos, e temos confrontado os outros candidatos com isso, esta pergunta obviamente não é feita só assim. Temos confrontado e têm respondido. Porquê? Porque os sócios do Benfica, a partir do momento em que isso acontece com um dos candidatos, questionam-se, será que todos deviam fazer o mesmo? Eu posso responder. Isso é que é importante. Perguntou-me sobre ele ter apresentado ou não. Não, se concorda com essa postura, não é? Claro que sim. Repare. E nesse sentido, se faria o mesmo. Mariana, eu já disse o que é que nós vamos fazer caso ganhemos as eleições. Vamos entregar todos, membros da direção, membros do Conselho Fiscal, as nossas declarações de rendimentos no início do mandato. Isto deve ser feito. Uma questão de transparência, sim, mas num momento adequado. Caso ganhemos as eleições, na tomada de posse, todos são obrigados desta lista a entregar as suas declarações de rendimentos. Porquê? Porque ao longo dos 4 anos do mandato, no final, apresentamos novamente, que é para os sócios perceberem o percurso que foi feito e terem a certeza que nós não fizemos nada de mal. Outra coisa é aquilo que você me perguntou primeiro sobre João Noronha Lopes e o contexto. O contexto não é este. Portanto, daquilo que eu percebi, se bem me lembro, sobre as críticas que foram apontadas a João Noronha Lopes e que o levou a apresentar nesta mesa a sua declaração de rendimentos, são antagónicas. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Da minha análise, da minha opinião pessoal, aquilo que foi o alvo da crítica a João Noronha Lopes era a sua gestão de empresas do seu universo profissional há muito tempo atrás. E João Noronha Lopes entendeu apresentar a sua declaração de rendimentos. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Foi questionado também se estaria a querer receber um salário no Benfica por precisar desse salário. A questão do salário é outra coisa completamente diferente. E quero também saber a sua posição sobre isso. Digo já. Qual é a minha... Só para terminar a questão de João Noronha Lopes, sim. Eu acho, na minha opinião, ele mostra uma coisa que não foi essa a crítica que lhe foi feita na peça jornalística em causa. Portanto, o facto de ele mostrar a sua saúde financeira não justifica que ele é um bom gestor apto para chegar ao Benfica. Portanto, isto não é uma crítica a João Noronha Lopes, foi a medida que ele decidiu adotar para responder publicamente. Eu não o teria feito daquela maneira, sinceramente. E acho que até acusar demasiado o toque. Isto sim, que eu acho que é a solução, fica o que eu acabei de dizer. Relativamente à remuneração, sim. Os sócios do Benfica, uma vez mais, eu só quero saber dos sócios do Benfica. Está aí dentro desse livro. Aprovaram os estatutos e disseram, passam a ser remunerados de forma transparente. Mariana, podem ser remunerados, no caso, não é? Podem ser remunerados, mas a intenção, o que os sócios quiseram, eu estive presente nas Assembleias Gerais. Eu sei que há muita gente que não vai às Assembleias Gerais e depois ouve o que os programas de televisão dizem ou na rua, mas o que interessa é o que se passa nas Assembleias Gerais porque é lá que é justificado. Querem que os membros dos órgãos sejam remunerados. Porque você vai viver e trabalhar para o Benfica 24 horas. A nossa equipa, pelo menos, vai. Já percebi que outras candidaturas não vão. Então, Nós acha que Rui Costa e Luís trabalhar no Benfica. Não ganham votos quando dizem que não vão receber salário no Benfica? Pois, há uma capa, há uns anos atrás, Luís Filipe Vieira, a capa era: eu pago tudo com o cartão do Benfica. Citação dele. Eu não tenho aqui o meu telemóvel, tenho mostrado. Se Rui Costa tomou essa decisão também de não querer ser remunerado, a única razão pela qual eu vejo isso, efetivamente, é porque foi remunerado e bem remunerado durante 13 anos ao lado de Luís Filipe Vieira. É uma opção deles. Nós queremos ser remunerados e mais, porque vamos trabalhar 100%, 24 horas para o Benfica, e as pessoas que me conhecem sabem bem o que é que eu quero dizer com isto, e mais, há uma comissão de remunerações, Mariana. Não é um órgão eleitoral, mas foi criado para isto, é independente. Não sou eu que vou determinar a minha remuneração. São eles, os membros desse órgão, que vão determinar. E veja bem, nós, quando fomos ao ato eleitoral, há 3, salvo erro, listas que têm comissão de remunerações. Qual delas for eleita é que vai determinar a nossa remuneração. Quer mais transparência e democracia do que isto? Eu meto-me nas mãos dos benfiquistas, Mariana. Não tenho problema nenhum com isso. Sempre o fiz. Continuando na relação com os sócios do Benfica, aqui neste programa também fala, não utiliza a palavra claques, fala em grupos, não são claques. Grupos organizados de adeptos. São grupos de sócios. Grupos organizados de adeptos é na lei. São grupos de sócios. Do Benfica com Red Pass. Já que fala na lei, pretende legalizar estes grupos? Não, a legalização... Mariana, não confundamos as coisas. A liberdade de associação é um direito, não é um dever. Vocês têm que começar a ler as leis, não é só para advogados e para juristas. O que é que eu quero dizer com isto? O Benfica não é equiparado a qualquer outro clube, nem tem que ser. Os grupos de sócios existem e são sócios com Red Pass. O que é que acontece? Se alguém prevaricar, tem que ser responsabilizados. Mas atenção,
sejam grupos de sócios, ou seja, um sócio com 70 anos que entra dentro de um relevado para tirar satisfações a um árbitro, em que o Benfica pagou 15 mil euros de multa. Ou com outro sócio da Central que atira um copo de cerveja a Roger Schmidt, em que o Benfica paga 4 mil euros de multa. Porque se sabe, os grupos de sócios, por exemplo, com a pirotecnia, que muita gente se queixa, o Benfica pagou em fevereiro deste ano, depois de muita reincidência da pirotecnia, 5 mil euros. Portanto, vamos dizer as coisas como elas são. Os grupos de sócios fazem falta ao Benfica e fazem ainda mais falta, sabe onde? Os pavilhões. Portanto, eu quero o apoio de todos os grupos de sócios, não só aqueles que indiretamente vocês estão a perguntar. Não pretende ter uma claque ou ter claques legalizadas no Benfica? Não pretende tê-las? Mariana, já disse que não há. Eu já disse, a minha primeira frase é esclarecedora. As pessoas só se querem registar por vontade própria. Eu não obrigo ninguém a registar-se, Mariana. Isso é uma coisa que é contraditória com a lei. Parem de fazer é disso. Não estou a dizer agora que a Mariana está a fazê-lo, mas o intuito da pergunta parece que é negativista. Parem de fazer ou dissociar um determinado grupo de pessoas, ou 2, ou 3, ou 4, de todos os sócios. Qualquer sócio do Benfica pode prevaricar. E qualquer sócio que prevarique deve ser responsabilizado. Não metam todos dentro, não se parem. Metam todos dentro do mesmo saco, que é mais fácil para a conversa. Voltemos à Assembleia Geral. Já esteve aqui, já falou sobre o assunto, mas queria saber se acha que a sua candidatura, de alguma forma, perdeu força depois de toda essa polémica e se, a partir daí, se acha que passou a ser, de alguma forma, João Diogo Manteigas contra os restantes candidatos, tendo em conta que, nesse acontecimento, houve uma versão quase conjunta dos outros candidatos e a sua versão. Claro. Bom, eu vou responder desta maneira. Eu estou aqui, vim até aqui, até ao fim, praticamente. Eu acho que as pessoas... Bom, não há dúvida que as pessoas que estavam na Assembleia Geral sabem o que é que se passou. Eu não consigo controlar as mentiras que os outros dizem, mas eu agradeço que parem de dizer mentiras sobre mim, porque eu vou continuar a dizer a verdade sobre eles. Portanto, esta semana tive a oportunidade para ouvir Luís Filipe Vieira num podcast a dizer que, afinal de contas, foi Martim Lima Maier que lhe contou o que é que se passou na Assembleia Geral. Fiquei a perceber que Martim e Vieira, aparentemente, falam e estão juntos, certamente, nesta luta eleitoral. Segundo, acho que ficou patente, por imagens, vídeos que surgem em todo o lado nas redes sociais, que Luís Filipe Vieira entrou acompanhado nessa Assembleia Geral, ele diz que não, mas entrou, e que hostilizou aquela Assembleia. O resultado de muitas pessoas terem saído, muitos sócios terem saído da Assembleia, foi porque não queriam ouvir, e eu respeito isso, o sócio Luís Filipe Vieira. O problema da Assembleia, para terminar este assunto, surgiu num momento em que há um grupo de sócios que ficou dentro do pavilhão, enfim, a falar, a cantar alto, e que não permitiu o Luís Filipe Vieira falar. Foi isto que aconteceu. Se eu concordo com isso, não. Acho que quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, não ouve. E depois, só para concluir, Luís Filipe Vieira falou na Assembleia Geral. Falou quando lhe foi concedida a palavra e foi-se embora da segunda Assembleia Geral. Diga-me lá se isto é de um sócio benfiquista, em que só esperou para falar a sua vez e foi-se embora imediatamente a seguir. Só quero recapitular uma coisa. A penúltima Assembleia Geral, onde Luís Filipe Vieira esteve presente do Benfica, apertou o pescoço a um sócio do Benfica. A última aconteceu isto. E ainda ouço Luís Filipe Vieira a dizer que gostava que as Assembleias Gerais do Benfica fossem televisionadas. Quem me dera, Mariana, que fossem televisionadas. E afinal, João Diogo Manteigas propôs-se ou não para ser administrador da SAD, da candidatura de Martim Maier, numa reunião que aconteceu na casa... Já tive a oportunidade, não sei se a Mariana sabe, eu tive a oportunidade para debater com Martim Lima Maier num debate, no único debate em que houve entre candidatos ao Benfica. Eu disse duas coisas, vou repetir aqui outra vez. Quando eu tive essa reunião com o Martim Lima Maier, quem convocou a reunião, não tinha o contacto de Martim, foi um senhor que se chama António Simões. Nessa reunião, o que aconteceu foi que foi Martim Lima Maier que me perguntou se ganhasse as eleições, se eu aceitaria um cargo na SAD. Eu respondi-lhe que não. E, por outro lado, acha que faz sentido uma pessoa como eu, que tinha há 9 meses uma candidatura, tendo em conta que esta reunião foi no final de maio, conforme António Simões, contradisse Martim Lima Maier. Por sua vez, tinha sido em agosto. Você acha que uma pessoa que tem 9 meses de candidatura, com pessoas, projetos, com isso em andamento, que iria abdicar de tudo para alguém que não tinha uma lista, não tinha nada, nem ideias? Não faz sentido. João Diogo Manteigas, vamos continuar esta conversa a seguir a uma curtíssima pausa. Até já. João Diogo Manteigas, candidato à presidência do Benfica, está hoje na CMTV, no Grande Jornal, em entrevista. João Diogo Manteigas disse há pouco tempo ao Record que o Benfica tem neste momento motivos para cortar relações com o Sporting. Justificou, por um lado, a postura do presidente do Sporting, também a polémica em torno da arbitragem da final da Taça de Portugal. Se for eleito presidente do Benfica, vai cortar relações com o Sporting?
não é uma questão de cortar ou deixar de cortar. É uma questão do Benfica se dar ao respeito. Quando eu digo que Rui Costa falhou institucionalmente nos últimos 4 anos, tem a ver exatamente com a falta de presença naquilo que são as instituições esportivas em Portugal. Seja a nível do futebol ou outro nível qualquer, seja o Comitê Olímpico de Portugal, relativamente às modalidades, o que for. Porquê é que eu digo isto em caso concreto sobre o futebol? Há 2 caminhos que nós gerimos quando estamos no meio do sistema desportivo. Pastas institucionais transversais ao futebol, centralização dos direitos audiovisuais, a questão dos impostos, alteração dos quadros competitivos, que nós defendemos, e aí eu sento-me à mesa com todos os presidentes das sociedades esportivas, desde o Dr. Lopo, do Estrela da Amadora, a Frederico Varandas, do Sporting. Então o que é que significaria um a relação direta, aquela falsa... Portanto, não se sentaria ao lado do presidente do Sporting neste momento? Não tem a ver com questões de... Eu sento-me ao lado de toda a gente. Nós viemos para ser um ponto de equilíbrio, mas viemos também para defender intransigentemente o Sport Lisboa Benfica, coisa que não aconteceu nos últimos anos. É isso que eu estou a dizer. Se me deixar explicar, é muito simples. Os processos nós temos que resolver em conjunto com todos os clubes ou sociedades esportivas, sentaremos à mesa com todos, mesmo aqueles que falem mal connosco, mesmo aqueles que nos, de alguma forma, nos tratem, por assim dizer, com indiferença, porque estamos a tratar de um assunto que é para o futebol. Na relação direta, eu não tenho que ter relações diretas com os outros presidentes. E nos jogos propriamente dito, que é aquilo que você me está a perguntar, se eu me sento ao lado ou não, eu vou-me sempre sentar. Então, o que é que significa realmente a relação direta? Aquela falsa questão, por exemplo, de que... Quer dar exemplos? Dou-lhe exemplos. Aquela falsa questão de que ainda hoje existe muito, teoricamente, sobre o acordo de cavalheiros que existe entre Sporting e Benfica, sobre ir buscar atletas das modalidades ou não. Isto é um mercado completamente livre. As pessoas fazem o que têm a fazer para ter os melhores plantéis e ter o sucesso esportivo e ganhar títulos. E, portanto, há aqui princípios que foram estabelecidos num passado já muito distante, ou cada vez mais distante, em que não têm que ser mantidos só porque há alguém que quer passar por cima de nós. Ninguém vai passar por cima do Sport Lisboa Benfica, muito menos connosco. João Diogo Manteigas, muito obrigada por esta entrevista. A primeira de 2 entrevistas a candidatos à presidência do Benfica, hoje aqui na CMTV. A partir das 10 horas da noite vamos também entrevistar Rui Costa.